ele não desiste de consultar o Senhor Jesus. E Adão, ele faz uma prova para Deus se realmente Deus teria perdoado seus pecados. E sabe qual foi a resposta do Senhor para Adão naquela época? A chuva de cima para baixo. A primeira vez que choveu, irmãos, ao mundo foi o perdão do próprio Deus para com a vida de Adão e sua esposa. E nas nossas vidas não é diferente. Por isso que chuva sempre é sinal de bênção. Fica ruim as estradas, é ruim, a gente se suja. Quem tem moto não gosta de sair de moto, mas chuva é bênção de Deus. Quero deixar uma passagem que se encontra em Provérbios 4, e o versículo 20. Vai dizer assim: meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenham no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está adiante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Amém? A irmã acabou de falar que a porta é estreita. A larga leva para o caminho da perdição. E tudo aquilo, irmãos, que a gente coloca sobre o nosso coração, a gente faz. Seja de bom ou de ruim. Mas o próprio Senhor Jesus disse: ouça as minhas palavras, e dela vai sair virtudes. Porque quando a gente, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Rapaz, vocês gostam de Deus, viu? Porque o dia de chuva, vocês aqui, parabéns para vocês. Porque tem crente na igreja que eu congrego que pode estar sol de noite, que não vai para a igreja, arruma um motivo para não ir. E vocês estão aqui, ó. Isso é bênção de Deus. Parabéns para cada um que saiu de casa. Visita também a irmã Maria. Visita, glória a Deus. E eu digo de coração aberto, ele me conhece, sabe quem eu sou. Não se envergonhe não de buscar Jesus. Vergonhoso é você estar na porta de um bar, dando trabalho a seu pai e a sua mãe, dando tristeza a seus parentes, a sua esposa, ou vice-versa. Isso é vergonhoso. Mas buscar o Senhor, glória a Deus, cara, isso é alegria. Senhor, glória a Deus. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho de vida para contar. Porém, muitas das vezes a gente tem vergonha de falar de Deus. A gente tem vergonha de falar aquilo que Deus faz em nossas vidas. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta tarde têm algo positivo para falar de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só que nós se envergonhamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero que vocês façam nessa tarde, irmãos, é ouvir a palavra e guardar no coração. Porque se vocês guardarem no coração, irmãos, vocês não vão se desviar. A gente pode até desfalecer, mas a gente vai lembrar do que ouviu. Não é vergonhoso não, irmãos. Eu, para aceitar Jesus, eu ainda não disse isso para vocês, mas eu vou falar. Eu, para aceitar Jesus, o próprio Deus me tirou do meu serviço aqui, do meu conforto, e me levou lá para Santa Catarina. E aqui eu era uma pessoa normal. Mas quando eu cheguei lá, que eu não tinha pai, mãe, amigo, irmão, e eu precisei trabalhar para me manter, eu tive uma experiência logo em São Paulo. Saí aos 17 anos de casa, porque eu queria conhecer o mundo. E eu fui morar com uma tia minha e ela era adventista. E os adventistas são rígidos. Contudo, porém, irmão, não adianta você ser rígido e não viver o que você prega. Não adianta você falar do amor de Deus e você não vivenciar aquilo. Não adianta você pregar que tudo é pecado e você faz ao contrário. E eu convivi 1 ano e 3 meses com isso dentro de casa.
O marido da minha tia pregava algo para mim que ele não vivia. E ele cometeu adultério. Só para vocês entenderem o que é Bíblia. Só que quando Deus tem algo na tua vida, já vou falar lá de Jeremias, que foi um fruto escolhido na vida de vocês. Amém. E eu recebi 3 convites, irmãos, para ir ao monte. Glória a Deus. E eu não quis ir. Só que um dia eu aceitei a igreja. Uma cidadezinha chamada Indaial, lá em Santa Catarina. E eu morei um tempo com o irmão do irmão Marcos aí, um que está lá. E ele dizia, irmão, vamos para a igreja. Só que eu nunca fui um cara de farda, de bebedeira. Eu gostava de tomar umas, mas pouco. Só que eu sentia que aquilo não era para mim, irmãos. Eu fui e sou fruto de um pecado. Eu sou filho sem um pai, sem uma mãe. Fui criado pelo avô e vó. Eu poderia ser um traficante, um bêbado, um bandido. Mas quando Deus escolhe, irmãos, independente do vale que você passa, independente da sua situação, você sempre vai ter o coração generoso e você sempre vai procurar andar em obediência. E não porque eu não tive amor de pai e de mãe, que eu fui uma pessoa má. E quando eu decidi aceitar Jesus, irmãos, eu fiz prova com ele. Eu comecei a ir ao monte e eu disse, Senhor, eu só te aceito se tu me mostrar algo aqui no monte. E ele me mostrou algo que jamais visto. Que um dia eu quero que vocês tenham essa experiência. Aí vocês vão lembrar do irmão Elcio. Mas eu quero dizer uma coisa nessa tarde. Que Deus se alegra de vocês. Está aqui nessa tarde. Glória a Deus. Porque a gente teria 1000 motivos para não estar aqui nessa tarde. Primeiro, o aconchego da casa, né? O aconchego das cobertas, uma televisão, um celular. Mas vocês deixaram tudo isso essa tarde para estar aqui ouvindo a palavra. Então vocês guardem todas as vezes as palavras que saírem desse altar na tábua do coração. E viva constante perante na presença. Porque eu vinha conversando com o irmão Marcos hoje, antes de chegar aqui, que tem muitos crentes, irmãos, que quando ele toma o ser de ser crente, que tem que ser próspero, que tem que ser rico, que tem que ser isso, aquilo, não. Deus não quer esse tipo de coisa nas nossas vidas. Deus quer primeiramente que a gente desapegue das coisas do mundo. E o que é as coisas do mundo? Tudo. A gente tem que viver com pouco. E agradecer o pouco. Porque o nosso galardão não vai ser aqui. Glória a Deus. A irmã falou algo que eu já vejo, viu, irmã? Glória a A Deus. senhora falou que já vê essa igreja levantada. Eu falo isso quase todo dia para o irmão. Glória a Eu já Deus. vejo ali as almas aceitando Jesus, os batismos, os milagres acontecendo. Mas para o milagre acontecer, irmãos, a gente tem que crer. Mas vai passar alguém ali e vai nos insultar. Que deixe insultar. Eu já ouvi tanto insulto, irmão. Mas que tipo de crente é esse? Agora vocês não podem deixar de levar a palavra, chegar no próximo. Mas eu posso entrar num bar? Pode. Você só não pode fazer o que eles fazem. Mas lá também há pessoas de Deus. Lá também há uma vida. Há um coração. Mas pronto, esse ano de política, eu fui muito criticado por isso. Só que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque muitas gente vão do mal. Mas quando a gente ouve o próprio Senhor falando aos nossos ouvidos, a gente não erra. A gente faz tudo conforme o Espírito Santo fala. E eu lhe garanto uma coisa, se vocês abrir os vossos corações para Papai do Céu, não tem quem segure, nenhum aqui. Todos vocês são capazes de fazer o que o próprio Jesus disse. Eu fiz obras, mas vocês farão maiores que as minhas. Por quê? Glória a Deus. Porque temos que dar lugar para o Espírito Santo. E nessa tarde não é diferente, irmãos. Todas as vezes que eu chego aqui, a presença ela toma conta desse espaço. Glória a Deus. Porque não a gente não veio até esse lugar para olhar o que tem aqui, não, irmãos. A gente veio buscar aquilo que a gente não consegue sentir talvez nas nossas casas. A gente veio buscar aqui uma presença, algo que a gente não pode ver, mas pode sentir. Algo que a gente presencia, porque eu tenho certeza que antes dessa igreja ser levantada,
Vai ter pessoas que vai subir aqui querendo contar testemunhos. Aleluia. E se alegrem Glória a por Deus. dizer que vocês acreditam que Deus é tudo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E eu agradeço a minha vida por oportunidade. Obrigado, Jesus. Irmão Marcos, esta oportunidade Glória a Deus. para fazer o Deus determinado.